Mais clubes interessados na contratação de Wesley. Situação de Arrascaeta, renovação, interesse do Cruzeiro em vão, né? Porque a gente vai trazer aqui a informação completa para vocês com relação a Arrascaeta, Wesley, provável time do Flamengo também no jogo desta noite. Lá no Maranhão, São Luís do Maranhão, uma grande festa. No final do vídeo, fica até o final que a gente vai trazer as imagens que o Flamengo divulgou dessa festa, da chegada do Flamengo lá em São Luís do Maranhão. Jogo importantíssimo aí, né? Estreia do Flamengo na Copa do Brasil. Flamengo que viajou com o time aí, com alguns desfalques, mas o time principal. Então a gente trazendo tudo para vocês aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro. A gente chega daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da Bet Oficial da Nação. Olha só, a gente hoje tem uma informação importante para passar para você. Como todo jogo do Flamengo tem free bet, né? Então, a maioria dos jogos tem free bet. Hoje tem free bet a cada gol do Mengão, máximo de 3. Você fazendo a sua fezinha a partir de R$20, a cada gol do Mengão você ganha uma free bet na plataforma de R$10. Lembrando de seguir o regulamento. Lembrar também que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento, é para jogar com responsabilidade. E a gente traz aqui uma dica interessante. Eu fui nessa aqui, ó. Olha só, vou pegar aqui para vocês. Ó, Flamengo para vencer o jogo. Tá vendo aí? Ó, Flamengo para vencer o jogo. Ambas as equipes marcam não. Mais de 1,5 gols total do Flamengo na partida, mais de 4,5 escanteios no primeiro tempo, odd 4,08. Colocou vintinho para garantir ali a free bet, né, a cada gol do Flamengo, colocou vintinho, tirou aí mais de R$80. Pô, brincadeira, moleza, tranquilo. Lembrando mais uma vez que a diversão não é investimento, é troco do pão, galera. Bem, eu chego aqui também lembrando que você ainda pode garantir presença no jogo contra o Córdoba semana que vem na Caravana do Haroldo. Já procura eles aí, entre em contato que eles têm aí preços bons para você conhecer a Argentina e ainda apoiar o Mengão. Bem, vamos lá. Eu vou começar falando da situação aí do Wesley. A gente tem informações aqui importantes com relação ao Wesley, né? O jogador aí que tem se destacado no Flamengo. O Wesley, a gente sabe que começou muito bem, depois teve uma fase que era criticado e depois que ele começou a arrebentar, ele nunca mais parou. Teve um outro jogo aí que o pessoal criticou, eu falei, cara, é momento, voltou da seleção, já tá jogando tudo, cara, tá arrebentando. O garoto joga demais, o Wesley joga demais. Então, o Wesley interessa a muitos clubes da Europa. A gente tem uma informação que veio do Flazoeiro com relação ao Aston Villa, que é um clube que estaria interessado na contratação do Wesley. Clube da Premier League. Além do Aston Villa, também tem uma informação com fonte ligada ao jogador, uma fonte muito próxima do jogador, garante que o Brighton da Inglaterra deve fazer proposta. Então, o Aston Villa está analisando para fazer uma proposta, segundo o Guilherme, e aí o Brighton da Inglaterra e o Liverpool, os dois estão interessados na contratação do lateral direito Wesley. Então, o jogador interessa a pelo menos 3 equipes neste momento, porque antes era uma coisa, né? Teve o interesse anterior, mas você não tem certeza do interesse agora para essa próxima janela. Nessa janela próxima, há o interesse de 3 clubes confirmados para a gente. O Aston Villa, o Brighton e também o Liverpool. Além disso, tem 2 clubes na Itália, o Atalanta, que segue interessado, mas ainda não pensou numa possibilidade de fazer uma nova proposta, e uma outra equipe que não foi revelado o nome. Há o Real Madrid e há uma outra equipe espanhola interessados e há uma equipe francesa. Então são muitos times interessados no futebol do Wesley. Eu já falei aqui
que o Wesley pensa em jogar o Super Mundial, ele quer jogar o Super Mundial pelo Flamengo. Há o interesse do jogador de jogar o Super Mundial de Clubes de junho pelo Flamengo. Ele não quer se transferir naquela janela especial antes do Mundial para nenhum clube. Até que para se transferir para esse clube, ele teria que se transferir para um clube que está jogando o Super Mundial. Como o Flamengo vai disputar o Super Mundial, ele pode contratar jogador nessa janela especial para o Super Mundial, e outros clubes também que vão disputar o Super Mundial podem contratar jogadores. E aí, para o Flamengo vender o Wesley, né, e aí é uma expectativa de 35, 40 milhões de euros na contratação do Wesley, com metas e tudo mais, mas há essa possibilidade do valor ser muito alto. Como o Flamengo está esperando uma possível venda alta, pode ser, né, que chegue um clube aí do Super Mundial, um dos gigantes, querendo contratar o Wesley aí antes mesmo do Mundial. O jogador já falou que quer jogar o Mundial e que deixa nas mãos dos empresários e do Flamengo. Agora, eu acho muito mais provável, tá? Não é achômetro não, eu tô me baseando até no desejo do jogador. Muito mais provável que ele saia após o Mundial. Ele joga o Super Mundial pelo Flamengo e aí na janela efetiva, que é uma janela para valer, não é uma janela só para você se reforçar para o Mundial, o Flamengo negocia o jogador. O que eu ainda queria e acreditava que poderia, de repente, o Flamengo voltar atrás e nem chegar ao ponto de negociar o Wesley. Mas parece, né, que mesmo com o desejo de segurar os jogadores importantes do grupo, o Flamengo não deve conseguir segurar o Wesley. E é isso. Se sair, deve sair após o Super Mundial, porque o jogador deseja jogar o Mundial pelo Flamengo. Sobre o Arrascaeta, o Guilherme também trouxe a informação de que o Pedro Lourenço, a gente já tinha falado disso aqui, tá? Que o Pedro Lourenço tinha um carinho, um desejo de contratar o Arrascaeta, né? Que o Pedro Lourenço cogitava a possibilidade de contratar o Georgian de Arrascaeta, o camisa 10 do Flamengo, craque do Flamengo. Mas essa informação não tem o menor sentido para o torcedor do Flamengo se preocupar, porque conversando com uma fonte ligada ao atleta, em off, ele me falou o seguinte, que o cara está muito feliz aqui, ele nem pensa na possibilidade de sair do Flamengo, ele quer renovar com o Flamengo, quer encerrar a carreira no Flamengo, como já tinha dito e confirmou em entrevista depois. Eu tinha trazido essa informação quando ele se reuniu lá com José Boto e com seu empresário Daniel Fonseca num restaurante na Barra da Tijuca, para já começarem a debater a questão da renovação, e a renovação já está na mesa do BAP, já está para decidir essa renovação. Então, não tem a menor chance do Arrascaeta deixar o Flamengo para uma outra equipe brasileira. Não tem. Foi descartado totalmente, né, para mim. Me passaram que não tem a menor chance do Arrascaeta deixar o Flamengo para qualquer equipe do futebol brasileiro. Ah, mas e o exterior, a Arábia? Aí são outros 500. Se chegar alguma coisa, será avaliada, mas futebol brasileiro, o Flamengo não deve negociar de forma alguma o Georgian de Arrascaeta, tá? Um jogador aí considerado imprescindível e que o Flamengo busca, inclusive, uma opção para que ele possa ficar mais à vontade. Por exemplo, quando tiver que ter um controle de carga, ter um jogador ali para substituir o Arrascaeta. Bem, olha só, passar para vocês que o atacante, o Alacian, ele rebateu a publicação do Vene Casagrande e o Vene depois rebateu novamente. Vamos pegar aqui, ó. O Vene publicou o seguinte, que o atacante, o Alacian, teve uma briga feia com um companheiro da base, o Joshua, e garantiu também que o camisa 64 teria caído de rendimento nos treinos. E o Cria postou o seguinte: que Deus me livre de todo o mal. Boatos e pessoas ruins. Não vou jogar nenhuma oportunidade fora. Sigo preparado. E aí, né, de imediato, o Vene também publicou no Twitter uma réplica apresentando conversa com o garoto, com o Alacian. A informação, né, o Júlio Miguel Neto ontem também trouxe, que conversou com fonte ligada ao jogador e que estava tudo bem, que o jogador até atuou pelo Sub-20 contra o Cruzeiro e fez gol, né, que isso já era assunto vencido. Então o Júlio Miguel Neto também não tinha desmentido a briga, tá? Eu não sei se o que o Alacian está rebatendo
é com relação à questão de não ter viajado por questão de briga, tá? Agora, o Vene Casagrande, olha, aqui tá a matéria, a postagem do Vene, apuração de bastidores e o motivo de Wallace Ian ter perdido espaço para Joshua na lista de relacionados do elenco profissional. No dia do jogo entre Flamengo e Cruzeiro, Wallace Ian e Joshua brigaram feio e quase saíram na mão. Depois daquilo, Joshua ganhou mais espaço no profissional e o Wallace Ian não. Mas a ausência do Wallace Ian no elenco profissional, segundo apurei, é porque no entendimento da diretoria e comissão técnica, o atacante não está merecendo por conta dos desempenhos nos treinamentos desde então. Tá? Não seria por causa da briga. Aí uma pessoa postou no comentário do Vene. Pelo visto era mentira. Paula KKK postou. A informação que eu acabei de falar, que foi a postagem dele dizendo de boatos e tudo mais, né, pessoas ruins, Deus tem um propósito muito grande para mim e tudo mais. O Vene respondeu de imediato. Aqui, resposta do Vene. Discutimos sim, mostrando o print do Wallace Ian, do próprio jogador. E ainda postou assim, será mesmo? Que no caso era mentira? Aí o Wallace Ian falando para o Vene, discutimos sim, mas do treino eu garanto que não. Sobre essa questão de discussão, é verdade mesmo, tá? Então, do treino eu garanto que não. Será que ele está falando que não está treinando bem? Talvez seja isso que ele esteja desmentindo, não sei. Sobre essa questão, é verdade. Discussão é verdade mesmo. Mas não foi, talvez também esteja falando que não foi briga feia. Talvez esteja falando que não foi briga feia. Bem, eu não sei. Eu sei que essa situação aconteceu. Ele expôs aqui essa situação do Wallace Ian. E aí o Vene depois respondeu um perfil que postou assim: o Wallace Ian tá com 2 palavras? Aí o Vene respondeu: pois é, você acha mesmo que Felipe Luiz ia deixar de relacionar um jogador que está se destacando sem motivo? Interrogação. Gente, eu sinceramente, eu acho que isso é coisa de base, de jogador, eu acho que isso é situação que a gente não tem nem que ficar mais, sabe, levantando. Eu acho que é importante a gente trazer que o jogador falou que não foi... tudo bem que ele tenha falado que foi discussão, mas o jogador já falou que está vencido, inclusive fez gol contra o Cruzeiro. Eu torço muito, o Wallace é muito bom jogador, torço muito que ele possa ser novamente aproveitado no profissional, assim como eu torço demais também para que o Lohan seja aproveitado no profissional, tá certo? Olha só, a gente teve aí a questão, a gente já vai trazer aqui provável time, informações, questão do Abel Ferreira, né? O Jorge Jesus aí, a gente sabe que não é a preferência da CBF pela questão do Neymar, a gente já falou isso ontem, e o Abel Ferreira vai ganhando forças nos bastidores, tá? Segundo informações do jornalista Lauro Jardim, a CBF já entrou em contato com a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que deu o aval para a negociação entre Abel Ferreira e Edinaldo Rodrigues. A conversa entre as partes, inclusive, está adiantada. Assim, a ideia é que o treinador faça a convocação da amarelinha no fim de maio e já atue nos 2 próximos jogos da seleção nas eliminatórias contra Equador e Paraguai. Então, tem chance aí do Abel Ferreira dar um balão no Jorge Jesus. Às vezes essa demora do Jorge Jesus também para se decidir acaba atrapalhando ele mesmo, né? Mas com certeza tem questão aí do Neymar, hein? Olha só, a CBF definiu aqui o árbitro para o jogo Flamengo e Cruzeiro pela 7ª rodada do Brasileirão. Pasme, paparazzo vai reclamar de novo da arbitragem, mas não tem jeito, né? Os caras escolhem esses caras. O Wilton Pereira Sampaio, meu irmão. O Wilton Pereira Sampaio é o árbitro do jogo entre Flamengo e Cruzeiro. A CBF ainda não divulgou a escala completa, mas o Wilton Pereira Sampaio é o árbitro do jogo. É brincadeira, né? É um pior que o outro. E olha só,
trazer aqui para vocês uma informação aqui importante, né, com relação à questão do Thiago Maia, de dívida e tudo mais. O Inter ainda não pagou a dívida que tem com o Flamengo. O Internacional divulgou um balanço anual de 2024 e tem uma dívida de 1 bilhão e déficit de 34 milhões. Vai pagar quem, cara? No documento, o Clube Gaúcho destaca que há necessidade de pagar neste ano 107 milhões a outros clubes por compras de jogadores. Mas vai pagar? Vai conseguir? Não vai conseguir. Embora o Inter não especifique exatamente os jogadores e as quantias que terão que pagar, tudo indica que a situação envolvendo o volante Thiago Maia do Flamengo esteja nessa conta. Tá nessa conta. Tá nessa conta. Então eles devem aí 24,1 milhões de reais na cotação da época. É surreal. Mas sabe quem é que tá chateado também? Sabe quem que tá chateado também? Pessoal lá do Grêmio. Olha que loucura. Olha isso aqui. Saca só. Vou mostrar pra vocês, ó. Me digam que eu preciso acordar. Acordem o farido. Ele tá tendo pesadelo com o lobo mau, com o bicho papão. Acordem o farido que tá tendo pesadelo porque o Grêmio tomou 3 gols de um time de Série C da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Acordem! Me digam que loucura, meu irmão. Que situação do cidadão, hein? Que situação do cidadão. Olha, trazer para vocês que o Flamengo garantiu aí já 2 milhões de reais apenas por jogar a terceira fase da Copa do Brasil, né? A quantia de 2,3 milhões paga pela CBF e caso avance o Flamengo ainda embolsa mais 3,6 milhões de reais. Então são os valores aí que vão sendo atualizados conforme vai passando de fase na Copa do Brasil, que é a competição que melhor paga no futebol brasileiro. Olha, trazer para vocês aqui agora também informação com relação ao jogo do Mengão, reta final de contrato aí também do Matheus Cunha, e o Flamengo inicia com ele a missão Copa do Brasil, assim como foi no ano passado. Ele lembra que o Matheus Cunha era o goleiro da Copa? Pois é. Então ele deve ser o titular hoje. O Rossi nem viajou, será o titular com certeza, né? Nem deve, será o titular com certeza. O Felipe já confirmou. Então ele não joga há 2 meses e 18 dias. A última vez que ele atuou foi no empate 0-0 com o São Paulo pela FC Series. Pré-temporada, né? Nos Estados Unidos. Também trazer aqui para vocês agora as informações do jogo entre Flamengo e Botafogo da Paraíba, jogo de logo mais às 20 horas. Eu vou trazer enquanto você acompanha imagens da chegada do Mengão, imagens que o Flamengo divulgou, espetaculares da chegada do Mengão. Enquanto você acompanha as imagens, a gente vai trazendo aqui também as informações do jogo do Flamengo. Então, olha só, o jogo com transmissão do Prime Video no streaming, né? Castelão, São Luís, Maranhão, 20 horas, terceira fase da Copa do Brasil. A provável escalação do Flamengo: Matheus Cunha, Varela, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas, Everton Araújo, Alan, Gonzalo Plata ou Matheus Gonçalves. Eu tenho quase certeza que ele vem com Matheus Gonçalves, tá certo? Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique ou Juninho, tá? Eu acho que ele vem com Matheus Gonçalves, o Plata entra no decorrer da partida. Os desfalques que não viajaram: Rossi, De La Cruz, Arrascaeta, Pedro e Alexandro, tá? Poupados aí, controle de carga, e também o Matias Vinha em recuperação ainda da cirurgia. A provável escalação do Botafogo da Paraíba, aqui para vocês: o Michael Fracaro, Lucas Lopes, Renier, Marcelo Augusto e Evandro. Gama, Thalisson, Gabriel Honório, Guilherme Santos, Henrique Dourado, ceifador, e Rodrigo Alves, o técnico. Antônio Carlos, aquele ex-zagueiro, Palmeiras e tudo mais. Olha só, o árbitro é o João Vitor Gobi, de São Paulo. Assistente 1, Nailton Júnior de Souza Oliveira, do Ceará. Assistente 2, Miguel Catânio Ribeiro da Costa, de São Paulo. O VAR é o Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais. Meu provável placar hoje:
com todo o respeito do mundo, mas acreditando no potencial desse time, 2-0 ou 3-0 Mengão, tá certo? Flamengo, eu acho que não toma gol. 2-0 ou 3-0 Mengão. E o seu placar? Comenta aqui, eu quero saber o seu provável placar, qual a sua expectativa para o jogo. Muito obrigado, se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, todos os nossos patrocinadores aí no comentário fixado. Valeu! Olha aí, ó, a chegada do Flamengo no hotel danificou aqui a grade de contenção, corrimão. Olha aí, a nação rubro-negra marcou presença em peso, mas a segurança não conseguiu organizar tudo direitinho, deu ruim. Ó, o Matheus aqui conseguiu o autógrafo do Boto pro Heitor. E aí? Feliz demais, meu filho. Eu vi ele, tinha pedido pra ele botar o nome dele, mas só que na agonia ele não deu tempo de botar o nome dele, mas botou dele. Na correria, é isso aí. É aniversário dele, né? Aniversário, 4 meses. Boa, show de bola. Nação rubro-negra aqui em São Luís.